Olá, no Bate-Papo com Elias Jó, meu convidado é Anderson Camorra. Ele cursou História, ele ama a música, tem a família artística, ele é compositor. Junto com seu irmão e mais um amigo, criaram o Grupo Camorra, que foi indicado ao Grammy Latino. Ele é diretor artístico de uma das maiores redes de casas de shows aqui em São Paulo. Não perca! Anderson Camorra, que prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar meu convite aí. A gente tem uma caminhadinha junto já faz um tempo. E hoje é Verdade. um prazer ter você para bater esse papo aí, falar sobre tudo um pouco, né? Vamos falar de tudo um pouquinho, porque você é um Tudo cara. aquilo que a gente não sabe, a gente fala um pouquinho. Você vai pincelando, né, de um pouco de cada É, coisa e não fala de nada, mas fala de tudo. a gente não Isso é, fala de nada com profundidade, mas fala de tudo. É isso. meu, muito obrigado. Como é que você Eu tá, que meu irmão? Tá agradeço. bem? Tudo certo, tudo certo. Ali a gente começou a falar rapidamente em off. Eu É. olhei porque o subiu em cima da bancada. Tem um gato aqui, cara. Aí é o seguinte, eu entrei no quarto e a Maria está fazendo uma aula online de teatro. E aí a gente está aqui conversando no sábado, 10 da manhã, online. Ou Online. seja, é um mundo, como você disse, sem volta, né? Essa coisa do online. Pra caramba, bicho. E o duro é que a gente descobre que a gente consegue viver assim. Bom, primeiro que o ser humano é adaptável pra caramba, por isso que a gente tá aí há tanto tempo. E a gente vai descobrindo e vai sobrevivendo e vai criando um novo e daqui a pouco a gente tá expert nisso e não volta mais para o outro e daqui para frente é isso mesmo. E sei lá, acho que vai chegar naquele ponto que a gente via os filmes, né? Antigamente que a gente dava risada de teletransportar, o cara chega É, imediato em outro lugar, os sei lá, Jetsons, lembra dos Jetsons? Jets, pra caramba. Isso É. é muito doido, né? Mas, meu O irmão, banco recentemente fez até uma propaganda usando os Jetsons. Tipo, estamos no futuro. é. Não Justamente sei. que eles falavam de 2000 alguma coisa, como se fosse tão longe. A gente já está em 2020 e viu que tudo bem, a gente evoluiu, mas não é daquele jeito, né? Sabe que essa coisa do caminho sem volta, eu faço parte de um grupo aqui de gestores de bares e tal. E aí, os donos de bares reclamando que na Vila Olímpia, no Itaim e também na Vila Madalena, alguns escritórios, algumas empresas já estão entregando os imóveis porque estão propondo que os funcionários façam home office ou vão trabalhar em coworking, enfim. Sim. A pandemia, como você estava dizendo, veio para mostrar que existe um outro modo de viver e as pessoas estão se adaptando, né, como você disse. Justamente o mais louco também, a gente sabe disso e a gente também percebe que o cara, como empresário, ele também não pode vacilar, mas você vê, ele acaba tendo uma economia, digamos assim, o resultado é o mesmo, e dizem que tem empresas que estão batendo metas, mesmo cada um na sua casa, quer dizer, o trabalho existe, não É, precisa ficar pagando aquele aluguel absurdo ou aquele IPTU absurdo se o cara é dono da sala comercial, para ter o mesmo resultado, né? Na verdade, é muito é, louco isso. A gente precisa ter essa cabeça também de empreendedor para poder é. entender, né? É muito louco isso. Aulas, né? Aulas musicais online. Online. Imagina. Tá tendo aula de teatro ali agora, bicho. Você vê, como é que pode? É muito louco isso, daí é maravilhoso. Meu irmão, Eu eu dei uma mesmo tinha uma pincelada. ressalva. Só um comentário. Eu tinha uma certa restrição de reuniões via Skype, via Zoom, via não sei o quê, não importa. Eu não gostava muito, mas, cara, era uma restrição idiota minha, porque, cara, você economiza tempo, economiza gasolina, o seu desgaste na cidade, é mais sustentável, tudo melhor, né? Sim, você vê, é o que a gente estava conversando, por exemplo. é, Hoje mesmo, a gente está aqui batendo um papo, né? O vídeo vai subir, a gente está em casa, a gente está tomando um café, está batendo um papo gostoso, você vê. Óbvio que a gente quer ter o calor humano, estar tá perto dos amigos, tudo. Nesse momento, Dúvida. exatamente, não dá para fazer isso, né? Mas, às vezes, são restrições de uma maneira, de um pensamento um pouco mais antigo. E é também pela faixa etária que a gente vem, nós estamos bem na quebra do jeito antigo para o novo. A nossa É, faixa etária está sofrendo isso, né? exatamente, Então, a gente precisa se ligar e aprender com essa meninada e seguir em frente, senão a gente fica é isso. atrás, né? Não tem jeito. Negão deu uma pincelada na vida, hein? Deu uma pincelada na sua vida, mas é Ah, um.
O rapaz Eu não lembro, é... não vou falar de muita coisa que eu não lembro, não, viu? Eu também. Eu já não sei mais o que eu toquei ontem de música, mas tudo bem, faz parte. Mas me fala, olha, eu sei que você tem um histórico absurdamente maravilhoso na família, um histórico musical muito bom na É, família, né? é Dividido o verdade. palco com seu irmão mais velho há mais de 20 anos, né? Você, seu outro irmão, o Ney, sua irmã, a Carla, extremamente musical, É, canta bem, o pessoal vê os vídeos que eu subo aí com ela. Então, assim, a família e principalmente a matriarca. A mulher tocou na é, bateria, vai. Isso não é para qualquer um. A Dona Teira, a famosa Dona foi, Terezinha. foi a primeira mulher em São Paulo a sair à frente de uma bateria tocando, né? E parece pouco, mas não é, porque você olha para os anos 70, isso, né? Era uma conquista, primeiro, feminino, um posicionamento feminino, no meio extremamente masculino e machista, né? Uma E bateria de escola de machista, samba, é verdade. é, uma bateria de escola de samba. A mulher tinha o lugar só para, e não há nenhum preconceito nisso que eu vou dizer, mas a mulher tinha um espaço apenas para mostrar o corpo, né? Ou Sim, para sair sim. nas alas para fazer volume. Mas quando a bateria era o lugar, né, era o Olimpo e até hoje é da escola de samba, onde estavam ali os deuses, todos eles homens. E a Dona É, Teira, nos anos 70, já se acotovelava no meio deles e tocava seu tamborim. Eu acho que isso deixou uma marca muito importante assim, para a nossa família de música, né? De contato com a cultura. E aí vem o Mali, né, meu irmão mais velho, que influenciou demais a minha percepção musical. Né? O Ney também, eles iam para os bailes, né? Eu lembro quando eu era pequeno, tinha 12, 13 anos, eles têm 5, 6 anos mais do que eu, então eles já podiam ir para os lugares, e eu ficava com 12 anos em casa. E eles voltavam cantando músicas, ou dizendo, ó, tem o lançamento novo do Al Green, pô, Stevie Wonder lançou disco, ó, tem um maravilha. disco, tem um disco novo de um menino aí chamado Ed Mota, com a Conexão Japeri, ele tinha 16 ou 17 anos, a gente está falando de 30 anos atrás. Então, é, exemplos, né? E fora, obviamente, o Mali ser o músico extraordinário que é. Então, isso dentro de casa era um caldeirão, né? Era um caldeirão da Sim, gente ouvir uma série de coisas, de ouvir as influências deles. O disco novo do Djavan saiu, a gente ia comprar o disco. Não tem mais essa experiência, né, de sair um disco e as pessoas irem à loja buscar esse disco e juntar dinheiro para comprar, enfim. Não é tem mais. verdade. É Nessa época verdade. ainda tinha. Nessa época ainda tinha. Então, tudo isso fez a gente é, é, ser extremamente é, musical dentro de casa, todos nós. Que barato, né? Mas e você deu a sua, por exemplo, a sua, querendo ou não, isso paralela a tudo isso, a gente vai para os estudos e tudo mais do dia a dia, o colégio e tudo mais. Uma das coisas que me chamou a atenção é que você cursou história. Isso é muito legal, né? Você deu uma É, passada aqui, um mas milhão, parei, mas parei. É uma coisa mas que, Mas de onde que surgiu essa vontade da história, né? Porque o ramo artístico com a história tem tudo a ver também. Não dá para dizer história é muito, história. eu estava pesquisando agora, você falou, eu estava pesquisando agora mitologia grega, que é a coisa da história. Era uma coisa muito mais de curiosidade do que qualquer outra coisa. E aí tá vendo que o Orfeu era o deus da música. Estava lendo sobre isso agora, acordei lendo sobre isso agora. E Dionísio, que era o deus do teatro, do vinho, na mitologia grega e na mitologia romana era Baco. Na verdade, eu tive que parar, né? Porque é o seguinte, eu trabalhava, nossa, se eu vou lembrar isso, eu trabalhava nos anos 90 no Banco Real, nem existe mais. E aí eu lembro que quando eu finalizo ali como é que chama, o estudo médio, né? Enfim, e aí o ginásio, né, que a gente chamava, eu Ah, lembro que tá. o banco pagava 70% de uma faculdade, né? Eram 70 UFIRs, tinha Sei, não sei, sei. de uma faculdade que interessasse ao banco.
Eu tinha um primo que trabalhava no banco, e aí a gente entrou numa discussão, eu lembro até, eu e ele, porque eu era apaixonado por história, e ele falou, não, faz administração, faz direito, como eu fiz, que aí o banco vai bancar. Se você for fazer história, o banco não vai bancar. E eu fui lá e me matriculei em história, né? E Ah. comecei a fazer, mas aí não tive grana para pagar, eu tive que parar. Então, Mas isso contribuiu demais para uma outra coisa que eu vou perguntar, porque eu sei que você é extremamente competente nisso, e lá vamos nós. Mas isso não contribuiu um pouco na hora de compor, porque eu sei que você compõe muito bem. Você teve o grupo chamado Camorra, que é com seu irmão é, e com mais um parceiro, onde as letras são extremamente realistas e com uma competência e uma qualidade. Não é, para quem não sabe, é um trabalho de hip hop, né, nacional, é, mas que a letra é uma realidade de uma maneira muito, além de bonito, de com conteúdo e cuidado de ser feito, tem a parte musical que é muito linda, as melodias que vocês colocavam também. Porém, essa questão da letra com essa né? qualidade, você acha que contribuiu a história contribuiu? Sabe que eu lembro nessa época, quando a gente estava formando ali, eu sempre fui um leitor quanto mais, essa época ainda mais, né? Essa época devorava livros e tal. Eu lembro que eu escrevia para acho que tem a ver com a coisa da história, mas tem a ver um pouco com a coisa do jornalismo. Eu contribuía para uma edição, para duas edições, uma revista chamada Bravo, não sei se você lembra, uma revista que falava sobre cultura e tal, e eu tinha uma coluninha mensal. Ela é uma revista de periodicidade mensal. Havia um jornalista chamado Marco Frenetti, competitíssimo, né? Um cara espetacular, de quem eu gosto muito, e ele me convidou para colaborar, porque antes disso eu fazia um trabalho numa edição de uma revista chamada pequenininha, do Instituto da Mulher Negra, o Gueledés, chamada Pode Crer. E eu escrevia também com uma periodicidade mensal para essa edição. O Flávio era o jornalista responsável. Pois bem, e aí essa coisa do texto, né, do cuidado com o texto, acho que vem muito da necessidade de você entregar uma lauda direitinho, com enfim, com o português bem escrito, com o cuidado, né, que é o mínimo que se espera. Mas você vai adotando um estilo ali, né? Uma maneira de escrever. Você sabe disso, é como tocar, né? Você vai construindo uma maneira própria de escrever. E acho que quando a gente começa com o grupo, eu tenho esse cuidado desde sempre, né? Eu lembro que as letras, a maioria delas eu fazia, mas o Ney também escrevia muito, bom compositor pra caramba, mas ele vinha e falava, putz, o que você acha? Aí eu olhava, ó, eu trocaria esse termo, eu usava assim, sabe, ia pensando um pouco mais no estilo, né, como um escritor faria, para poder, enfim, é a moldura, né, é a moldura da arte, eu gostava muito disso. Então, essa coisa do texto tem muito a ver com essa coisa de eu ter trabalhado nos anos 90, colaborando para duas revistas, entendeu? Que legal, meu. E não é um enriquecimento tão comum no estilo, né? Isso é que me chamou a atenção, né? Não é. Pelo contrário, o estilo, não é uma crítica aqui, mas ele parece, eu entendo até, ele busca a frase mais fácil, e às vezes popularesca, e muitas vezes gramaticamente errada. Então, o cara fala nós vai, nós vem, porque eu conheço muitos rappers que sabem que a gente vai ou nós vamos, mas eles dizem que falam, não, eu falo nós vai, nós vem, porque eu quero falar a mesma linguagem do povo. Sim. Acho um erro. Tem Então, como ter essa qualidade, apesar de o conteúdo ser o mesmo, a mensagem, transmitir a mensagem, né? você Mas pega, realmente. você pega os discos, assim, primeiros álbuns, sei lá, do Racionais, se você pegar o texto, você não acha um erro de português. Não acha um erro de português. Aí depois de um dado momento ali, que eles já têm mais sucesso, que são mais populares e tal, você começa a achar um nós vai aqui, um nós vem,
e para poder falar Tá mesmo no- povo, eu entendo isso. Mas o cara entendia quando ele dizia, ó, nós vamos ali, entendeu? Pois é, é engraçado. Isso não é uma questão só aqui, né? No exterior também. O hip hop americano também tem umas coisas dessas, assim, que você falou, opa, peraí, conjugação legal na nossa, né? Mas faz parte, né? É uma É. coisa meio biruta, assim. E como é que você enxerga, por exemplo, já que a gente está nesse assunto, o cenário atual? O hip hop tem a mesma força? O hip hop sempre andou no paralelo, no underground, mas sempre teve força, sempre sobreviveu. Não foi muito de necessitar da mídia violentamente como outros segmentos, né, musicais, e sempre sobreviveu, inclusive o Racionais mesmo é um exemplo, né, ele veio do gueto para a mídia, não foi mídia para o gueto, né? Não, Como é que você vê o cenário? inclusive, eles evitaram bastante a mídia. Como é que eu vejo? Eu acho que tem prós e contras. O fato de não ter frequentado a mídia. E é difícil comparar, por exemplo, com o hip hop americano, porque lá existe uma mídia que entende e que quer o hip hop. Aliás, a black music é o gênero mais vendido, mais tocado nos Estados Unidos e no mundo, menos no Brasil. Não, Lá existe uma indústria preparada para eles. Você tem um canal de TV, que é o sim, BET, você tem as rádios, enfim, você tem grandes produtoras. Aqui não. Aqui o hip hop sofreu e sofre muita discriminação por causa dos temas, né? Porque é um tema que está falando de racismo, de desigualdade social, de diferenças de classes, está falando enfim, de revirando assuntos desconfortáveis, né? Ali, o hip hop no Brasil. E aí a mídia afastou isso, né? E porque existe os produtores e as bandas e tal são artistas negros, né? Ninguém sim, quer vê-los na TV. Mas isso é tão atrasado, né? Tentaram fazer isso com rock nos anos 50 nos Estados Unidos, né? Tinha justamente. a Little Richard, Chuck Berry, e os caras falaram, pô, o que é isso aí? Isso é rock. Então a gente precisa de um representante branco para isso. Vai É, lá e tiram da igreja um cara que cantava pra caramba, um cara bonito pra caramba, e inventam Elvis Presley. justamente. Então, no Brasil, não. O hip hop dos anos 90 para cá, ele não teve o espaço, nunca teve, mas sempre sobreviveu, como você disse. Mas acho que de uma maneira parca, de uma maneira dos anos 90, 2000, muito difícil, e agora você tem uma geração atual que é composta pelo Emicida, que é composta aí pelo Projota, e o pessoal, a maioria dos caras raiz não gostam, né, desse hip hop atual. Mas que eu acho muito bons, eu acho os meninos competentes pra caramba, E são mesmo. são muito competentes, estão conectados com o público deles, é um fenômeno que nasce já na internet, então o Emicida surge na rua, né, mas é muito louco isso, ele é um cara na rua fazendo rinha de MCs, né, aqueles duelos, Sim, e o pessoal filmando e subindo para o YouTube. Ou seja, alguns anos depois, o pessoal está dizendo, caralho, esse cara que está na rua aí, que está no YouTube, está desafiando todo mundo, ganhando todo mundo. Ou seja, ele da rua vai para o YouTube, do YouTube ele cria um cenário para ele mesmo, entendeu? Hoje está apresentador no Multishow, etc. Mas o hip hop atual, ele ainda é como no futebol, tem ali 3% que faz sucesso. O é, é, resto não. Que é o doido. grande problema da música também. Eu acho que o grande problema da música, do modo geral, é a distribuição. Não é a Sim, quantidade de talentos, né? não, Talento tem caramba, é a distribuição. O hip hop não passa pelo mesmo problema, sendo que teve um vetor racial e social nos anos 90 que impediu que ele hoje fosse maior do que é por verdade. exemplo, os Estados Unidos. É o que eu É acho. verdade. E não é característico do povo brasileiro ser briguento igual a alguns outros países, né? Até incluo os Estados Unidos, um pouco menos do que alguns países da Europa, porém o negro lá é um pouco mais briguento, né? Ele vai para o choque, ele põe a cara para bater um pouco mais do que aqui não existe. Mas aqui eu acho que ficou mais uma questão de classe social do que de raça exatamente. É uma É, outra briga, né? É uma outra questão.
Mas porque você falou. Pode falar. falsa democracia racial que criaram no Brasil, né? Entendeu? E aí, como é economicamente lá, não é o problema do negro e do branco, ambos têm como viver, financeiramente falando. Claro que sempre tem uma diferença, né? A gente sabe disso. Mas não é essa briga social, econômica, como é aqui. É realmente uma questão de raça, né? É uma questão de se valorizar, de impor sua raça, é diferente da gente. Mas eu acho que esse lance da internet ajudou demais a você conhecer essas pessoas. Porque, por exemplo, É, se o Racionais, naquela época onde não existia internet, já subiu, né, via Gueto Mídia, imagina agora, né? Porque todo mundo tem como acessar a internet, a grande maioria, né? Se não, quase 100% da nação. Então acaba conhecendo esses caras mais facilmente. Tem duas coisas que são interessantes que você falou, que os antigos não curtem muito esse novo, tal. Tem que tomar cuidado para não ser saudosista somente isso, mas que também a guerra do antigo não é a guerra do novo. Também não vai ser a é, mesma, né? A mesma. exatamente. Então, É. isso você tem que tomar cuidado, né? Para não ficar aquela coisa de, pô, mas ele não comprou minha briga. Não, realmente não. Ele é uma geração mais nova, ou duas mais novas, mas ele está comprando alguma briga, alguma ideologia que ele tem, alguma coisa que ele está falando para o povo. Tanto quanto o outro falou, né? Antigamente. E, cara, Agora isso. mesmo, só um comentário só a respeito disso. É, é, teve a passeata domingo aqui em São Paulo, né? No Brasil todo, contra o fascismo, contra o racismo e contra o Bolsonaro, né? E aí nós tivemos representantes do rap que a velha guarda estava lá. Então, no Brasil todo, aqui em São Paulo estavam Racionais, né? No Rio, Marcelo D2, em Brasília, o GOG e tal. Só que esse hip hop mais novo não foi. E não foi. E quem foi não é porque é mais corajoso, e quem não foi é bunda mole. Porque é o seguinte, o cara que não foi também falou, pô, tá correndo um risco aí, né? Então, em plena pandemia, né? Eu sei que as pessoas podem ver daqui a 10 anos esse vídeo e não entenderem exatamente o que a gente está falando. Se bem que eu acho que os livros de história tratarão sobre isso. Sem Mas, dúvida. mas e aí eles não foram, né? O hip hop, e não é um termo meu, tá? Nutella, não foi. E o hip hop raiz foi. Aí tá uma briga agora na internet, cara, porque os caras, tá vendo? Vocês são do rap, mas não bota a cara pra. Aí, enfim. Cara, isso É, é, é doido isso, porque, por exemplo, se o novo também tem que tomar um cuidado, você vê, isso já entra no ramo que já vou falar sobre você, eu vou pedir que você explique isso, mas isso já vai de encontro com o que a gente viu. Apesar de eu ser músico, mas eu sou produtor musical, você, além de compositor, é diretor artístico, musical, isso a galera precisa entender como funciona. Aí, por exemplo, o novo, ele já tem uma gama de fãs que o antigo não pegou. é isso aí. Que é o público, eu vou falar, não é meu tema, mas eu vou brincar um pouco aqui, que é o público Nutella que o Raiz não vai pegar. Então ele já tem outra coisa para pensar. Pô, se eu for, eu me queimo com, vamos, pô, vai, desse jeito é ridículo, não é racismo nem nada, eu me queimo com o meu público de padrão legal branco, porque eu estou indo para tem um monte de coisa para ser pensado que antes não. Da maneira como surgiu como uma afronta. Vamos falar, vamos, né? E havia Agora, essa necessidade, né? havia. Você vê, já não há Não, necessidade desse novo. ainda há, mas existe um mercado, é o que você está falando. Não existia um mercado. O cara, antes o cara tinha só uma lógica que é o hip hop como instrumento de reivindicação. Este não, ele vê o hip hop como um mercado também. Porque Né? né? Porque é um Também. produto. Claro que É é. um produto, né? Claro que sim. Mas nessa lógica que você disse, eu lembro que tem uma coisa, por exemplo, embutida aí. Você pega o maior jogador de basquete de todos os tempos, que é o Michael Jordan. Havia nos anos 90 uma disputa entre dois senadores nos Estados Unidos, um negro e um branco disputando o Senado, e um deles era o branco, não era só porque ele era branco e representava a comunidade branca, ele era um cara extremamente racista, né, declaradamente racista. E aí o candidato ao Senado negro começou a angariar ali apoio das comunidades, das pessoas, dos ícones da época, dos anos 90, e todo mundo foi declarando seu voto, né? Todo mundo foi dando apoio para este candidato negro,
E o Jordan, eles foram no Jordan, aí Jordan, você não vai? E ele falou, cara, os democratas e os republicanos compram tênis. O que ele quis dizer? Ué, deixa, já tá hiper explicado. Vou entrar nessa, todo mundo compra tênis, porque ele tinha a marca dele. E aí foi muito criticado, né? Agora, semana passada, ele doou 400 milhões de reais, na verdade, 100 milhões de dólares, um pouco mais que 400 milhões de dólares, de reais, para ONGs que dedicam, enfim, os seus trabalhos, direcionam os seus trabalhos para o combate ao racismo nos Estados Unidos, que é grana pra caramba, né? Mas tem uma outra coisa que ele sempre disse: eu, como esportista e como sendo um homem preto, né, eu já tenho, já contribuo, já sei que eu contribuo, né? Eu não uso drogas, eu sou esportista, eu consegui um lugar de destaque no país e no mundo, dentro do meu segmento e fora dele. Então, isso por si só já depõe a meu favor e contribui para todas as causas que vocês querem. E é verdade também. Então, assim, é porque você falou, né, dessa coisa de apoio, de não perder o público, né? Se eu for, eu perco o meu público e tal. A gente está falando de uma coisa nos anos 90 que o Jordan fez, entendeu? Dizendo, ó, democratas e republicanos compram tênis, acabou. Né? É muito louco isso. A gente precisa ter essa visão, né? Não pode também. E tem os mais radicais que é normal também, a gente tem que respeitar, eles contribuíram demais e contribuem. Mas isso é muito louco. Agora me fala uma coisa, essa passagem é maravilhosa. O grupo Camorra, foi indicado ao Grêmio Latino, velho. Como foi essa experiência para vocês? Essa coisa da indicação é engraçada. Tem uma história por trás dessa coisa da indicação muito engraçada. Nós tínhamos lançado um disco pela Trama, né? E um disco que estava ali meio na gaveta, meio na geladeira, sai, não sai, tudo era muito novo na Trama, então eles lançavam muito álbuns, né, mas nem sempre tinha-se, como acho que qualquer gravadora tinha a oportunidade de trabalhar muito bem, até porque o hip hop não era um mercado, não tinha programa de TV. Hoje você vê, tem artistas de hip hop lançando o disco na Fátima Bernardes. Justamente, é verdade. E a gente fez bastante programa de TV e tal, mesmo não havendo um mercado. Hoje tem boates, né? Existe um circuito de shows que o hip hop já se apropriou e faz dinheiro, existe uma indústria. Na nossa época, não, né? Nos anos 90, não. Então, a gente faz um disco, imagina, você faz um disco, você não tem onde tocar, porque a rádio não toca, porque o TV não toca, e não existe um circuito. Vira uma coisa para você, né? Nem nisso não vira para você, porque não tinha tanto canais de distribuição assim. Então, enfim. Mas lançamos esse álbum, é um álbum produzido pelo João Marcelo Boscoli, pelo Max de Castro, né, que é filho de Simonal, irmão de Simoninha, baita produtor, arranjador, e em parceria com Otávio de Moraes, então foi o cara que fez arranjos de cordas, enfim. E tem uma música produzida pelo KLJ, que é DJ do Racionais. Então, um álbum bem colorido e tal, mas com essa coisa da temática. Eu não faria, por exemplo, um álbum como aquele, mas a gente está falando de mais de 20 anos atrás, e que não existia espaço para se falar outra coisa que não fosse a luta social e racial. Então, é um álbum que parece meio temático, porque ele está sempre flutuando em torno de 3 assuntos, assim, mas que tem uma musicalidade impressionante, assim. Eu ouço às vezes e falo, caramba, meu, olha que legal isso, me surpreendo com as coisas que a gente fez há 20 e poucos anos. E aí recebeu uma indicação Grammy, teve uma citação, ele estava numa pré-lista para ser indicado como prêmio APCA, inclusive, né, Associação Paulista dos Críticos de Arte, e aí teve uma indicação Grammy. Quando ele é indicado ao Grammy, na verdade, nós estávamos afastados e brigados com a gravadora, assim, tinha um relacionamento meio litigioso, né? E aí foi engraçado porque saiu uma matéria no Jornal da Globo, só rapidinho essa história, no Jornal da Globo saiu uma matéria dizendo de artistas brasileiros que estavam sendo indicados ao Grammy e que não tinham tostão para ir para lá. Tipo, olha como é que a gente trata a cultura do país, né?
E eu vi aquela matéria assim, a gente estava brigado com a gravadora. Eu falei, cara... E aí, acho que na época eles foram... eu não vou lembrar, mas provavelmente era um artista médio, assim. Putz, eu não vou lembrar o nome do artista. Fizeram a matéria com o artista X, que estava sendo indicado ao Grammy, e que não tinha dinheiro, Jornal da Globo. Aí eu falei, já sei. Dia seguinte eu peguei, passei a mão no telefone e liguei para o assessor da trama e falei, ó, eu queria entender, combinar uma história com vocês, o seguinte, o pessoal do Jornal da Globo está me procurando. E aí, é papo. É o seguinte, eles querem saber como é que está essa coisa da nossa indicação ao Grammy e a nossa impossibilidade de ir, receber a possibilidade de um prêmio, né? Enfim, mas a indicação já é uma coisa... Não fala nada, não fala nada, espera, eu vou conversar com os sócios aqui e a gente vai decidir isso. Eu falei, beleza. E tô quieto ali, a gente brigado com a gravadora. 2 dias depois, os caras me ligaram e disseram, vocês têm passaporte? Eu falei, caíram. E aí a gente foi. Fomos eu e meu irmão. O trato era irmos só nós dois, porque a banda eram três MCs e um DJ, né? E o DJ era um cara, o Kevin, que é um amigaço e tal. Você conhece o DJ Kevin e tal? Sim. E na época era ele, mas a gravadora falou, dá para levar 2, né? E o Cleverson a gente não quer que vá. Que era um outro cara. Então eu falei, tudo bem, vamos nós dois, véio. Fomos nós. E aí a gente ficou lá uma semana em Los Angeles, hospedados ali bem perto ali de Hollywood, né? E muito legal, uma festa da indústria. Na verdade, o Grammy Latino é uma maneira que a indústria americana, ou a indústria da música, que é praticamente americana, fez para dizer, ó, não, eu não sou tão ensimesmado assim, não falo só de mim. Porque o Grammy é um prêmio da indústria americana para ela mesma, né? O Grammy Latino, ele tem é legal porque entram outras linguagens, né? Quando você fala de jazz, aí você vai por exemplo, um álbum de jazz americano, sei lá, você vai ter o Wynton Marsalis, legal, maravilhoso, tem que estar, pô, se o disco é bom, tem que estar, mas dificilmente você vai ter o Michel Camilo lá competindo com ele, dificilmente, assim, a menos que ele, que o Michel Camilo é um cara que já mas não a conotação não é americano, né? Realmente o latino ajuda nisso, porque ele justamente não é americano, né? Tem essa coisa. E curioso porque o Grammy Latino também tem americano, né? Então os caras na Colômbia, na Guatemala, no Brasil, não sei onde, entram ali. Então a disputa, que eu quero dizer com tudo isso, que a disputa, não sei se ela é mais acirrada, mas ela é mais diversa. Ela é mais diversa. Então, por exemplo, na categoria que a gente... E aí tem mais que isso. O Grammy Latino tem um lance legal que ele tem as categorias principais. Que, para falar a verdade, são as categorias que valem. Você tem lá, melhor disco de samba. Samba só tem no Brasil, meu velho. Então é uma categoria brasileira. Melhor disco de forró. Não tem forró no resto do mundo. Então, quando você fala, pega melhor categoria de rock, aí é uma categoria que abrange todos os países e a disputa é mais acirrada, entendeu? Quando você fala de categoria de samba, vai pop. E o hip hop era assim, né? Era a melhor categoria de hip hop, melhor álbum de hip hop, e essa categoria de hip hop, ela não é local, brasileira, ela é mais aberta, né? Para todos os países latinos. O hip hop existe no mundo, né? Uma coisa que já se expandiu demais. A gente concorreu com um cara chamado Vico C. Não vou lembrar agora. Tinha um panamenho, tinha tinha um americano, um cara que morava em Los Angeles, mas ele lançava os álbuns dele, sei lá, nas Guianas, entendeu? De origem ou porto-riquenha, não lembro agora. Mas moravam em Los Angeles, ou seja, o cara falava com a comunidade latina dos Estados Unidos, né, morava lá, mas lançava os álbuns dele em Porto Rico, entende? Como é a cantora bonitona lá, como é que é o nome dela? Porque é porto-riquenha.
que é atriz também. Jennifer Lopes. Isso, Jennifer Lopes. Ela tem total identificação com os Estados Unidos, mora lá e tal, mas ela é porto-riquenha. Então, quando esse cara lançava um álbum como sendo porto-riquenho, mas ele distribuía nos Estados Unidos para a comunidade latina que tinha lá. Sim. Então, e eu lembro que um cara, o Júnior Porto, um cara que ficou meio de cicerone da gente lá nos Estados Unidos, eles disseram assim, eu ouvi todos os 5 álbuns que foram indicados. Vocês têm que entender o seguinte, a indicação já é um grande prêmio, porque vocês concorrem com 7 mil trabalhos. Foram ouvidos 7 mil trabalhos. Caramba, meu. Desses 7 mil, vem para uma pré-lista, né, que é onde os membros da academia votam. Quando vem para essa lista mais definitiva, eles escolhem esses 5. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês fossem artistas americanos, se vocês fossem artistas que falassem espanhol, vocês têm uma carreira promissora aqui nos Estados Unidos e na América Latina. A comunidade latina aqui é muito forte. Se esse disco de vocês fosse em espanhol, vocês andariam muito aqui. Eu diria para vocês, não saiam dos Estados Unidos, fiquem aqui. Mas, se fossem americanos, vocês seriam milionários, porque qualquer artista nominado ao Grammy nos Estados Unidos, ele deslancha e aí não tem jeito, é milionário. Né? Falei, tá, e agora? Ele falou, vocês estão cantando uma língua que ninguém entende. Ninguém fala quase no mundo. Que para eles é pior que russo. Eu sinto muito, não vai acontecer nada. O cara foi aberto com a gente. Eu falei, pô, esse cara é um pessimista. Ele estava certo. É terrível, é terrível. A gente tem esse problema do idioma, né? Violento, você vê dentro de um continente, só a gente fala, né? Nossos vizinhos todos falam um idioma só, a gente o único que não. No resto do mundo, pouquíssimos lugares, partes minúsculas da África, fala Portugal, né? Óbvio que Portugal, né? Você pega Angola, Timor-Leste, Angola, Timor-Leste, Brasil, Portugal, e o que mais? E tem mais um. Tem uma parte na parte ali da China tem um país. Aquela parte ali de cima da Ásia tem um país que fala português. Português de Portugal. Quer dizer, famoso no mundo, digamos assim, só tem o Brasil e Portugal, né? Quer dizer, Portugal e Brasil por ordem correta, o resto não é ninguém. Quer dizer, quem vai estudar esse idioma além da gente? O cara disse exatamente isso. Se vocês falassem espanhol, eu diria, fica aqui. Eu ia falar para a gravadora de vocês, me arruma um apoio operacional para manter os caras aqui, eu vou explodir eles na comunidade. Que é um cara que estava no meio fonográfico dos Estados Unidos, Júnior Porto. Aí ele falou, pô, os americanos, então, vocês estão milionários. Porque um artista americano indicado ao Grammy, ele é uma celebridade. A indústria sabe trabalhar isso. Agora, meu velho, você fala português, não vai acontecer nada. Não nem ganhar isso aí. Mas, posso falar, foi legal, ficamos uma semana lá. Mas tem umas distorções também. Por exemplo, o Ivan Lins lançava um álbum chamado Jobineando, espetacular, impecável, foi indicado ao Grammy, fez um show lá na noite, demais. E aí ele concorreu como o melhor álbum do ano. E perdeu para um álbum de um cara que eu gosto e tal, mas era um álbum ao vivo do Alejandro Sanz. Mas desculpa, cara, um álbum ao vivo do Alejandro Sanz, que é uma versão, entende? Uma versão, compilação da carreira dele. E ganha de um disco preparado em estúdio, sabe? Com uma obra concebida do Ivan Lins. Então tem umas distorções, né? Tem umas distorções assim que você não entende, entendeu? Provavelmente nem eles entendem bem, porque algumas coisas sempre escapam, é muito trabalho, sabe? É muita categoria. Se fosse realmente, já são muitas. Ainda se fosse realmente pegar pelo em ovo, como a gente diz, ia ser muito mais. Uma hora eles né? Não tem... Escapa muita coisa. Não tem jeito, meu. Tem coisa que, sei lá, não tem muito o que fazer. Meu nego, como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo, assim, de um certo isolamento, que é necessário, a gente sabe disso. Como está sendo conviver consigo
E isso é uma pergunta que eu faço para todos, porque não é fácil, né? Tudo bem que a gente gosta do isolamento para inventar história, compor alguma coisa, mas como é que está sendo isso? É curioso porque é o seguinte, a gente descobre a diferença de ser solitário e de ser e de estar só, né? Então, eu me peguei várias vezes só. E isso é bom. É bom. Solitário é diferente. Solitário é ruim, né? Então, estar só, às vezes, você reativa algumas coisas. Por exemplo, eu estou lendo mais, eu estou ouvindo mais música, embora eu ouça sempre quase as mesmas coisas, porque quando eu dou uma olhada no que está sendo feito novo, eu volto 10 anos. E fala, Somos caramba, dois. puta merda. Mas bom, porque, assim, tem uma coisa tem um livro de um cara chamado Domênico, né? Domênico De Masi, ele é um senhor italiano genial que escreveu um livro sobre o ócio criativo. Mas tem uma coisa que também que é assim, o que eu quero dizer, é legal o livro, é legal essa lógica, mas também não acho uma obrigação você sair da pandemia com 2 ou 3 habilidades que você não tinha. Eu acho meio balela isso, sabe? Tem muita gente falando isso. Se você não aproveitou essa pandemia para sair com 2 ou 3 habilidades que você não tinha, você perdeu tempo. Acho balela. Às vezes é esse momento, como você disse, como estava implícito na sua pergunta, como é estar consigo? Às vezes você só está consigo mesmo, entendendo. Eu acho que eu até fiz um versinho outro dia aí, que falava sobre isso, sobre o momento do planeta, né? Foi a sua pergunta. O planeta Terra virou uma era. A gente virou uma era agora, né? E essa nova era, ela vai exigir ela exige já que a gente seja mais elástico, que a gente seja mais compreensivo, que a gente respeite mais o outro. É um grande sinal, eu acho, isso tudo, sabe? E, infelizmente, muita gente não vai sair deste momento melhorado. E eu acho que, respondendo claramente sua pergunta, eu acho que estar consigo neste momento é a oportunidade de tentar se melhorar. É isso. Agora, lamentavelmente, o Brasil é uma coisa maluca, né, cara? Nós somos... O Brasil não é para amadores, né, como diria. Não. A gente já nasce com um Rivotril embutido na gente, porque senão a gente não sobrevive. Meu Deus do céu. É uma loucura. Mas é muito engraçado porque assim, a gente abriu falando, né, sobre os Jetsons e tudo mais, sobre a modernidade que a gente via naqueles desenhos e que falavam nos anos 2000 e já estamos em 2020 e não é daquele jeito, mas também tem uma coisa muito louca que eu fiquei analisando. Cara, 2020, uma crise séria planetária no quesito saúde, né? A gente está lutando com um inimigo invisível que a gente já tem, como um amigo meu falou, e já tem um histórico, ele já sabe da gente que ele é a 19ª mutação, a gente não sabia nem dele. Então, o que acontece? Os caras ainda estão indo para a rua brigar porque o branco matou o negro. Ó, é uma coisa de 40, 50. Os caras estão indo para a rua para reivindicar uma mudança de sistema que já é uma coisa que já deveria ter sido feita no Brasil e no mundo até. É uma briga de sistema que continua sempre retornando. É louco isso, né? A gente evolui e involui, parece, mentalmente. É uma coisa muito louca. Eu acho muito doido isso no planeta, né? Mas... o Brasil conseguiu politizar uma questão de saúde. Nos Estados Unidos, a questão racial, desde sempre, né? Você falou dos anos 50, 40 ali, desde sempre vem pautando. Na verdade, existe uma lógica, né? Um estudo que diz que a independência americana, ela e sobretudo a proclamação, né, dos direitos, enfim, a pedra fundamental, ela por si só ela é racista. Então, o que eles estão dizendo lá? O seguinte, precisa refundar esse país, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que as pautas raciais lá, assim como aqui, se a gente fizer um estudo muito, muito criterioso
de como a polícia atua aqui, a gente vai descobrir que não é muito diferente nos Estados Unidos, mas que não é diferente de lugar nenhum do mundo. Então, a pauta racial no planeta está atrasada. É verdade, 60 anos. É isso, né? 60, 70 anos. Então, a gente está no meio da... Eu entendi sua pergunta. No meio da pandemia, no momento que as pessoas não podem ter contato social, né, se aglomerando para brigar por uma coisa que está atrasada há 70 anos. É muito louco. É doido. E então, em contrapartida, nós estamos aqui online falando pra caramba, tudo evolui. Essa questão parece que nem ela fica, né? Meio que doida, assim. Cara, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. É que tá com uma chamada aqui, não, segunda chamada. Eu tô ouvindo a segunda chamada, mas eu não tinha certeza se você continuava me ouvindo. Não, eu continuo ouvindo. Cara, eu não sei se isso aqui. Você escreveu alguma coisa nesse naipe assim, ó, cognitivo, memória, é isso? Ou raciocínio? Contexto, foi você que escreveu algo assim? Ambíguo, vago, não? Algum tema, algum texto desse ou não? Alguma coisa na quarentena? Você falou alguma coisa? Ah, sim. Sim. Eu comecei a fazer uma brincadeira na segunda semana, da quarentena, eu comecei a fazer uns textos e publicá-los, e chamei Rima de Quarentena. Eu acho que deve ser disso que você está falando. Vi. Eu vi tudo. Eu fiz 7 deles, eu tenho até um 8º pronto aqui, mas eu fiquei... Me cansou, sabe? Me fadigou. Eu falei, nossa, mas será que ainda, sabe, ainda está em pauta tudo isso e tal? E aí você vai vendo as coisas, você liga a TV, abre um jornal, enfim, você vê as coisas coisas elementares não sendo feitas, ou coisas absurdas sendo feitas. Aí você fala, putz, cara, não é possível. Mas eu peguei esse momento aí, e acho que uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, eu declamava um texto que eu intitulei como Rima de Quarentena. Bom, meu irmão, falando desses lances todos das rimas que eu assisti e que foram maravilhosas, eu só tenho que agradecer, né, aceitar o convite e eu creio que a mensagem já até foi dada nesse momento tão doido que a gente está vivendo, que você foi do estado. Alguma mensagem de paz, de esperança nesse momento para a galera? Ai. Tem algumas, né, mas eu acho que a gente precisa resolver rapidamente nosso problema de justiça social e racial. E sem essas justiças, é difícil ter paz, né? É difícil exigir paz. Parece que a paz é sempre solicitada por alguém que está confortavelmente instalado em algum lugar e fala, eu quero paz. Mas se você não olhar para a sociedade e enxergar os invisíveis, sabe? Essas pessoas que estão presas por causa de um sistema que vem desde de um império, né, que diz onde essas pessoas deveriam estar, e hoje a maioria delas são negras, e lá também na época eram. Se a gente não olhar para isso e não entender que nas favelas também, né, aliás, não deveria existir mais favelas no Brasil, em lugar nenhum, né, um país tão grande quanto o Brasil, com tantas terras, e a gente está com gente empoleirada em situações sanitárias ruins. Então, assim, se a gente não fizer uma reforma humana, né, que humanize, inclusive, essas pessoas e tal, a gente dificilmente vai ter paz. Eu acho que o problema tende a se agravar. A gente ruma para um caos social, eu acho. Ainda mais aprofundado agora com essa pandemia, porque vai deixar lastros por muito tempo. Se a gente pega a bolha imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, o planeta demorou 10 anos para se recuperar. Imagina depois dessa pandemia. Então, eu temo muito por um conflito social. Então, a gente precisa urgentemente, e aí acho difícil que esse governo lance esse olhar social, sabe? A esquerda também não fez, quando estava lá, foi mitigando algumas coisas, enfim. Se a gente não fizer uma reforma humana,
teremos problemas sociais seríssimos daqui para frente. É o que eu acho. Sem dúvida. Fico triste de saber que isso é tudo verdade mesmo, até porque parece que é uma cultura, não falar do nosso país, porque nós estamos aqui, nascemos aqui, parece que é uma cultura nossa, né? Quanto mais opressor, quanto mais humilde, melhor para a classe minúscula, né, rica, viver, e aí vai, parece que isso nunca muda. Mas esperamos que isso realmente seja mais humanitário, como você falou. Meu irmão, obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço o papo, bom. Não sabia que esse nível aí, senão me preparava melhor. Pô. Para com isso, pô. Você vê, a gente fala de tudo um pouco mesmo, né? Mas foi com profundidade da sua parte. Foi com profundidade. Meu irmão, obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço. Que a gente possa fazer mais vezes isso daí. Estou sempre à disposição, você sabe disso, com o maior carinho. A gente pode ter os próximos dividir por tema. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Que a gente vai ficar 1 hora falando sobre cada um deles. Abraço, mano. Beijo, obrigado, meu irmão. Até mais, tchau, tchau.